Olá, meu caro ouvinte, seja o horário a qual você esteja escutando, um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite para você, como vai você? E no vídeo de hoje, vamos retratar uma espécie de continuação do vídeo anterior feito pelo Cliff. Talvez você tenha visto, se não recomendo que veja. O título é Se você fez uma dessas três coisas, você nunca será um Shed. Ele foi um vídeo mais irritado, talvez tenha acontecido uma ou outra coisa ali com ele, mas não é esse o tema do vídeo. E vamos lá, eu vou complementar e explicar o porquê que esse tipo de associação, de nomenclatura, ela não faz muito sentido e por que você não deveria se preocupar com isso. Tem algumas variações, alguns locais, de onde a gente pode ter tirado esse conceito de beta, shed, alfa, gama, mas a primeira que eu vou estar usando como referência nesse vídeo é a do livro Admirável Mundo Novo. É um livro de ficção científica que ou pelo menos eu esperava, eu queria que fosse, porque a semelhança que temos com a nossa realidade naquele livro é muito grande. Mas enfim, é um bom livro, recomendo que vocês leiam. E ele conta a história de uma sociedade que é uma espécie de capitalismo utilitário. As pessoas nascem de incubadoras e desde o princípio, desde o começo, elas já dormem e vivem em centros do governo, como se fosse bem assim dizer, para receber uma educação utilitária que vai fazer unicamente elas trabalharem para mais gastar dinheiro com luxuosidades, coisas assim pro dia a dia. É um capitalismo mais utilitário. Você só aprende o que você precisa para trabalhar e fim de história. Mas o tema não é necessariamente no livro, mas sim como são feitos os personagens nele. Ele é uma sociedade que tem aquele avanço futurista, a gente chama de steampunk, porque ele já é um livro um pouco antigo, mas ele tem aquela tecnologia avançada de que, como o pessoal imaginaria que seria o mundo daqui a alguns anos, e no livro as pessoas são retratadas como feitas em fábrica. Eles são literalmente feitos em laboratórios, incubadoras, tem um processo de decantação, e dali nascem as pessoas. E elas são separadas por grupos, o próprio livro descreve como alfas, betas, gamas, zetas, epsons, e cada um tem a sua devida função, e obviamente, dependendo da sua classe, vamos assim dizer, você tem benefícios, aprimoramentos, você tem uma vida que é completamente diferente. Um alfa, ele tem a vida completamente diferente do beta, ele não frequenta os mesmos lugares, ele não faz o mesmo trabalho, é um outro mundo completamente distinto. E o que eu quero dizer? Se você for pegar o nosso modelo, o que a gente chama de beta, shed, nos dias de hoje, na nossa bolha, meio que seria uma comparação com a realidade. Só que tem um porém. No livro, como eu falei, isso é feito um processo de criação. Não tem como você mudar. E acho que essa é a concepção que o pessoal que acaba vendo fica bitolado com esses caras de tipo de canal de desenvolvimento pessoal que diz que vai te transformar num alfa, num shed, no rei das mulheres, num cara frio, que eles simplesmente não entendem que isso faz parte da sua essência, que você nunca vai deixar de ser um beta ou um alfa. Então, diferente do que a gente que acaba acompanhando esse meio mais masculinista ou acaba descobrindo essa ideia, as nossas ações, os nossos pensamentos não são o que tornam a gente numa espécie de beta ou de alfa, Isso não muda a nossa, entre 1500 aspas, classe social. Ele é uma coisa que você já nasce com você e não tem como mudar. É como se fosse a sua cor de pele, a sua nação, algo assim do tipo. Não é como se isso fosse mutável, como se tivesse alguma espécie de transformação. Mas umas opções interessantes a ressaltar é que, tal qual no livro, essa denominação, essa separação de grupos seria mais com o interesse de algumas pessoas por trás. Porque olha só, mesmo no livro, mesmo que um alfa fosse desejado pelas mulheres, tivesse um bom emprego, a função dele, entre aspas, socialmente falando, seria a mesma de um beta. Ele trabalharia, ganharia seu salário e gastaria com coisas supérfluas, com mediocridades. Ele não teria um bom desenvolvimento intelectual. Aliás, isso era até mal visto no livro, como se isso não trouxesse nenhum tipo de agrado para a pessoa. Era uma sociedade que só visava o prazer, assim dizendo. Então, além dessa denominação te transformar numa espécie de boneco sem a sua individualidade, porque tem essa questão também, tal qual no livro, as pessoas elas eram separadas por grupos, era como se elas fossem clones umas das outras, usavam até a mesma roupa, tinham uma cara parecida, salvo alguém que tivesse algum processo de formação ruim quando estava numa incubadora, isso acaba minando a sua personalidade.
e acaba destruindo quem você realmente é. E talvez, se você ler o livro, até esteja se perguntando por que numa sociedade onde se podia fazer tudo, né? Todos os tipos de pessoas, por que todos não seriam alfas, né? Por que não teria um desenvolvimento ao qual todo mundo fosse o ápice da camada social? E aqui entra uma espécie de, não gosto dessa palavra, mas de black pill, que é o seguinte, desigualdade e diferenças, elas fazem parte da natureza e são necessárias para a manutenção da realidade. Pensa bem, existe uma demanda exigida pela natureza. Por exemplo, numa sociedade, precisa que existam empresários e varredores de rua. Não que haja algum demérito em você ser um varredor de rua, mas convenhamos que é uma classe que trabalha mais do que um empresário, não tem o mesmo pagamento, que acaba prejudicando um pouco a vida dessas pessoas, mas ambos são necessários, né? Uma sociedade sem empresário gera desemprego, outra sem lixeiro cria uma sujeira que traz doenças e muitas outras coisas. E o que acontece? Imaginando aqui nesse exemplo que a assimilação de alfa seja alguém com um emprego muito bom, um status social muito grande, se todo mundo fosse um alfa, não haveria quem tivesse que limpar o chão. Ou melhor, todos teriam que ser, todos não, alguns teriam que entrar nesse trabalho que não é deles, que é o seu de varredor de rua. Isso obviamente causaria discórdia, intriga, brigas, guerras, causaria muitos problemas. Se eu sou igual a ele, por que eu não estou na mesma posição que ele? Então, por mais que seja uma coisa dolorosa de dizer, a desigualdade ela faz parte da manutenção natural das coisas. Até mesmo tem um outro livro que eu já li há um tempo atrás e penso até em trazer uma análise do canal, chamado 1984, do George Orwell. Tem uma hora que o personagem, ele vive uma ditadura, tá? Uma ditadura que se passa como bonzinha para os cidadãos. Tem uma hora que o personagem principal ele pega uma espécie de livro proibido pelo partido que acaba mandando nesse mundo fictício. E no livro ele diz uma coisa muito interessante, na qual que o governo, né, ele precisava manter as pessoas no estágio de guerra para ter a manutenção social entre pessoas ricas e pobres. Porque se todo mundo fosse bem desenvolvido, rico e inteligente, uma hora eles perceberiam que não precisariam do partido. E a própria estabilidade social seria rompida. Não haveria em tese um governante central, isso geraria uma espécie de anarquia. Mas é uma simbologia interessante. E talvez agora você esteja pensando, tipo, poxa, será então que eu sou um beta e eu tô fadado a viver tipo, numa situação ruim? E a resposta é não necessariamente. Existir uma desigualdade não significa que existe uma pobreza extrema. Mesmo numa sociedade avançada, uma sociedade bem desenvolvida, pessoas pobres têm uma condição de vida digna, mas elas sempre vão existir. É saudável para a manutenção de um grupo bem sucedido. Salários melhores, é um trabalho um pouquinho mais fácil, esse tipo de coisa, o conforto. E isso é possível até mesmo para as camadas mais baixas, né? Uma pessoa há 1000 anos atrás não viveria como vamos pegar assim, um europeu há 1000 anos atrás, ele não teria a mesma qualidade de vida materialmente falando que um europeu pobre hoje. Mas tem essa diferença. Ainda assim, eles eram pobres, eles fazem parte de uma camada mais baixa do nosso grupo, mas a manutenção da desigualdade é uma coisa, eu não vou dizer saudável, mas é uma coisa natural. Eu acho que é isso o que explicaria o porquê que não existe uma forma da pessoa deixar de ser aquilo que ela é. Um alfa não se torna um beta, ou um beta não se torna um alfa. E são demandas da natureza, por isso que sempre vai haver essa desigualdade. Mas por hoje é só. O meu nome é Hitomi e eu espero que vocês tenham gostado.